Aleluia! Glória a Deus! É muito bom, queridos, poder estar juntos aqui com vocês novamente para ministrar a palavra do Senhor. Eu tenho algo muito precioso. O tema da palavra de hoje é Achei o livro. Este é o tema da palavra de hoje. Achei o livro. E eu quero basear esta mensagem no texto que está no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo de número 8, que diz assim a palavra: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Amém. Ore junto comigo a respeito dessa palavra para que o Espírito Santo ele possa ministrar os nossos corações nesta hora. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos aqui. Obrigado pelo privilégio que eu tenho de ministrar a Tua palavra. E Espírito Santo, eu quero sujeitar a minha vida e a vida dos meus amados diante do Senhor nesta hora. E eu lhe peço, fale conosco, abençoa-nos com a Tua palavra, porque, Senhor, ela é a própria vida do Senhor sendo ministrada em nossas vidas, Senhor. Então nós nos sujeitamos ao Senhor e aquilo que Tu queres falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, é muito interessante este assunto, este tema, e aquilo que eu quero compartilhar com você aqui. O tema, vou repetir para que você grave isso no seu coração. Achei o livro. Este é o tema aqui. E baseamos o versículo aqui em que o próprio sacerdote Ilquias, ele faz esta declaração. Queridos, o sumo sacerdote Ilquias, ele achou o livro da lei que estava perdido por cerca de 5 gerações. Sim, por cerca de 5 gerações o livro da lei estava perdido. E acredite, o mais incrível é que ninguém sentiu a falta dele. Pelos relatos da Bíblia, você lendo, você percebe que ninguém sentiu a falta dele. Ninguém perguntou por ele, nem um sacerdote, nem um rei e ninguém do povo. Ninguém do povo perguntou. Na verdade, o livro da lei, ele foi achado por acaso. Porque ele não estava sendo procurado. Quando o sumo sacerdote Ilquias o achou, ele não o achou porque ele estava procurando. Não, foi por acaso. Ele estava indo lá para cuidar dos reparos da casa do Senhor por ordem do rei Josias. Então ele acabou achando por acaso o livro da lei do Senhor que estava perdido aonde? Na casa do Senhor. Na casa do Senhor, o livro da lei estava perdido. Aquele livro que foi achado da lei do Senhor, provavelmente era o rolo de pergaminho contendo os 5 livros de Moisés, como nós conhecemos, que era o Pentateuco. Ou talvez era só uma cópia do livro de Deuteronômio, onde tinha os preceitos e os mandamentos do Senhor dado por Moisés, e que era conhecido como a lei deuteronômica ou a lei mosaica. Então foi isto que Ilquias achou dentro da casa do Senhor que estava perdido. E ouça mais, acredita-se que o livro da lei, ele foi escondido para protegê-lo do perverso rei Acais. Porque provavelmente se o rei Acais o encontrasse, ele iria o destruir queimando no fogo. Infelizmente, queridos, o rei Acais foi um dos piores reis que a nação de Israel, que a nação de Judá, que o povo de Judá, o povo de Israel teve sobre eles. Mais especificamente Judá. Foi um dos piores reis que já existiu. Ouça o que está escrito a respeito dele. No segundo livro das Crônicas, 28, versículo 14.
ajuntou os utensílios da casa de Deus, fez-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor. Se você for ler com calma, o tempo não nos permite, mas se você for ler com calma sobre o reinado do rei Acais, você vai observar, vai ler coisas terríveis que aquele rei praticou contra o Senhor. A Bíblia começa dizendo que ele começou a reinar e ele fez o que era mal diante do Senhor. Coisas terríveis a ponto de provocar a ira do Senhor. Infelizmente é isso que nós vemos a respeito deste rei. O achado. Esta foi a declaração do sumo sacerdote Ilquias. Ele falou para o escrivão Safã. Ele disse: achei o livro da lei. Eu achei o livro da lei. Queridos, aqui neste contexto aqui, essa palavra achei significa acontecer por acaso. Significa ser encontrado, ser apanhado, ser descoberto, ser reconhecido. Então preste atenção, quando ele disse achei, por acaso eu encontrei. Não estava procurando, mas acabei encontrando o livro da lei do Senhor. Eu acabei encontrando por acaso. Mas eu quero com você aqui trabalhar em cima de uma pergunta muito importante. Qual foi a reação do sumo sacerdote Ilquias e do escrivão Safã diante de tão grande achado? Porque eles não acharam qualquer coisa, perdão, o sumo sacerdote não achou qualquer coisa. Mas qual foi a reação destes dois homens diante do que foi encontrado, achado? Qual foi a reação deles? Queridos, em primeiro lugar, a reação de Ilquias, o sumo sacerdote, foi, ele disse: eu achei o livro da lei. E preste atenção aqui, Ilquias, como sumo sacerdote, ele sabia que era o livro da lei do Senhor. Ele sabia que era o livro que estava perdido por gerações e que agora o próprio Ilquias havia o encontrado. Ele sabia do que estava se tratando, queridos. Ele não era inocente em relação àquilo, mas a pergunta é: qual foi a reação deste sumo sacerdote? Porque ele, como sumo sacerdote, era responsável por ler, por conhecer, por praticar e ensinar tudo o que estava escrito no livro da lei para o povo. Ele era responsável por isso. Então ele sabia o que ele havia achado. Ele sabia a importância que tinha o livro da lei do Senhor. Mas a pergunta é: qual foi a reação que ele teve? Como foi que ele reagiu? Então, preste atenção, Ilquias, quando achou o livro, você não percebe aquele homem, ele não chorou por ter encontrado algo que por gerações estava perdido. Ele não se alegrou, ele não agradeceu a Deus por ter reencontrado. Ele não agradeceu, não houve uma expressão de louvor, de gratidão a Deus por ter encontrado o livro da lei. Não aconteceu isso da parte dele. Não teve nenhuma reação digna que deveria existir em alguém que achou algo mas tão importante como deveria ser para ele, para o rei e para todo o povo. Não houve uma reação digna de alguém que achou algo tão grandioso assim. Nós não percebemos isso nele. Você lembra qual foi a reação do pai do filho pródigo? Quando ele recebeu o seu filho com vida, com saúde, de volta para a sua casa. Está escrito no Evangelho de Lucas
Preste atenção qual foi a reação que ele teve no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Está escrito assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Então, queridos, eu creio que deveria se esperar a mesma coisa por parte do sumo sacerdote Ilquias. Deveria se esperar dele alegria, regozijo, júbilo, gritos, brados de júbilo, de vitória. Por quê? Ele, como sumo sacerdote, como aquele que deveria ser responsável pela lei do Senhor, deveria ser o primeiro a se alegrar e a anunciar para todos: olha, eu achei o que estava perdido. Mesmo sem estar procurando, eu encontrei. Mas infelizmente, nós não vemos essa reação por parte do sumo sacerdote. Nós não vemos ele tendo esta reação aqui, nós não percebemos isso. Primeiro nós vemos isto aqui por parte do sumo sacerdote. Agora vamos chegar com o escrivão Safã. Vamos ver a respeito dele. O que a Bíblia nos fala a respeito deste homem? Quem era o escrivão Safã? Ele era um conselheiro do rei Josias. Sim, ele era um conselheiro, um dos conselheiros do rei Josias. Mas qual foi a reação de Safã? A Bíblia diz assim, que Ilquias disse: achei o livro da lei. E diz a Bíblia que ele entregou a Safã. E o que diz mais a Bíblia? Diz a Bíblia que ele pegou e o leu. Só isso. Pegou e o leu. Pastor, qual foi a reação dele? Nenhuma. Não houve nenhuma reação dele. Aí você poderia me perguntar: pastor, por que não houve nenhuma reação dele? Desse escrivão Safã, porque ele não teve nenhuma reação quando ele recebeu o livro da lei e o leu. Você sabe por que não teve nenhuma reação? Porque para Safã era um livro. Sim, para Safã era um livro. Está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 10, o seguinte: relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Preste atenção, para o sumo sacerdote Ilquias era o livro, mas ele não teve reação boa que deveria se esperar dele. Apesar dele reconhecer que era o livro da lei, o escrivão Safã recebe o livro, o lê, não acontece nada. Ele vai até o rei Josias e diz: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. O livro da lei para Safã era um livro. Era mais um entre muitos livros. Não era o livro, era um livro. E é por isso que nós não percebemos nenhuma reação. É por isso que nós percebemos uma frieza aqui. O que dá para eu ver aqui é uma frieza nesse homem. Ele recebe, lê e não acontece absolutamente nada. Ele vai até o rei e diz: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Foi isso que ele me entregou. Me entregou simplesmente um livro. E ele o lê diante do rei. É isso aqui que nós vemos, queridos. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é para o que está escrito sobre o rei Josias, a respeito do rei Josias, a partir do momento em que
o escrivão Safã chega diante dele com o livro da lei e lê diante dele. Eu quero ler com você aqui o que está escrito, que isso deve nos chamar a atenção. No segundo livro dos Reis, no capítulo 22, versículos de 11 a 13, está escrito assim, queridos: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Se você for dar sequência no texto, o próprio Deus depois diz a respeito de Josias. Ele diz: você se humilhou, você chorou quando ouviu a leitura do meu livro. O próprio Deus viu a atitude do rei Josias quando ele ouviu a leitura do livro. Aí me veio uma pergunta: qual a razão de tal reação? Por que o rei Josias reagiu daquela forma? Porque ele teve uma reação totalmente diferente do sumo sacerdote Ilquias e do escrivão Safã. Por que ele reagiu diferente? Foi uma reação visível, uma reação que atraiu a atenção de Deus, que mexeu com o coração de Deus, queridos. Por que ele teve tal reação, tal atitude? Eu tenho duas respostas para lhe dar aqui. Primeira, por que ele reagiu daquela forma? Porque para o rei Josias era o livro da lei do Senhor que estava sendo lido diante dele. Não era um livro, não era qualquer livro, era o livro da lei do Senhor que estava sendo lido diante dele. Você sabe o que eu vejo na atitude dele? Reverência, temor, respeito, honra. Porque é um livro que por gerações passadas, as gerações antes dele, ignoraram tal livro. Mas nos dias dele, aprove a Deus por sua graça e misericórdia, fazer com que, mesmo sem o sumo sacerdote estar o procurando, fazer com que ele o encontre. E quando ele lê, é isso aqui que me chama a atenção, queridos. Há um texto aqui na Bíblia que para mim retrata muito bem a pessoa do rei Josias. É o Salmo de número 190, versículos de número 127 e 128. Salmos 119, Salmo 119, versículos 127 e 128, diz assim: amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos reto os teus preceitos todos e aborreço todo caminho de falsidade. Ele diz: eu tenho por reto os teus preceitos, mas é por causa do amor que eu tenho pelos teus mandamentos. Eu os amo mais do que o ouro refinado. É isso que eu vejo aqui da parte deste homem.
E queridos, porque ele tem tal coração, olha o que a Bíblia nos fala a respeito dele. No segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 25, está escrito a respeito do rei Josias. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. É isso que está escrito. Esse homem, ele começou com 8 anos de idade, queridos. 8 anos de idade ele começou a reinar. Mas ele se tornou como que um divisor de águas. A vida dele, o seu reinado, o coração dele, aquilo que ele foi e viveu, como diz a Bíblia, de acordo, é o testemunho que nós temos aqui, de acordo com a lei de Moisés, de acordo com os seus preceitos, os seus mandamentos. É por isso que eu digo que o que está escrito no livro dos Salmos retrata o caráter dele, retrata quem ele é, porque ele diz: amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Eu tenho, Senhor, os teus preceitos, sabe, eu os tenho em grande estima, eu valorizo tudo, é por isso que eu aborreço todo o caminho da falsidade. Então eu olho para este homem aqui, e eu vejo a primeira razão dele ter aquela atitude quando ele ouviu a leitura do livro da lei. Ele tem essa atitude porque para ele era o livro que estava sendo lido. E ele sabia como era a sua conduta, como ele estava sendo, sabe, como ele estava se conduzindo, prosseguindo. Ele sabia disso. E ele tem esta reação aqui. Em segundo lugar, por que ele tem esta reação? Ouça-me. Porque ele sabia, ele tinha consciência que seus antepassados não viveram de acordo com os preceitos e mandamentos do Senhor. O rei Josias era consciente que os seus antepassados haviam sido grandes transgressores da lei, dos mandamentos do Senhor. No segundo livro dos Reis, lá no capítulo 22, versículo 13, é a sequência. Ele dá uma ordem. Ele diz: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Queridos, o rei Josias, quando ele ouviu as palavras do livro da lei do Senhor, ele ficou como que desesperado. Bateu um desespero no coração dele. Por que, pastor? Ouça-me, porque ele sabia que um Deus tão santo, um Deus tão justo, não poderia permitir que os princípios que ele estabeleceu fossem quebrados sem que houvesse consequências. Deus não poderia permitir que as coisas acontecessem para um povo que era consciente de todas as suas leis, os seus preceitos, os seus mandamentos. Ele não poderia permitir que eles os quebrassem e ficassem impunes. Ele não poderia permitir que tal coisa acontecesse. É por isso que veio o desespero. Por quê? Porque o que foi lido diante do rei Josias foi lido que os mandamentos que o Senhor havia dado, os preceitos, eles haviam sido quebrados. E quando você olha mais precisamente para o livro de Deuteronômio, você vai observar que existem ali, principalmente no capítulo 28, as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. E ele aqui está desesperado, apavorado, e ele diz: vão consultar a profetisa,
consulte ao Senhor em nosso favor por intermédio dela. Consulte em meu favor, em favor do povo, em favor de todo o Judá. Porque, infelizmente, o Senhor está irado contra nós. Nós quebramos os preceitos. Nós quebramos a lei. Nós somos transgressores. É isso aqui que nós vemos dele falando, queridos. É isso aqui que nós vemos, porque para ele não era um livro comum. Não era um livro qualquer. Era o livro da lei do Senhor. É por isso que ele age, é por isso que ele reage desta maneira. Como é possível um cristão viver, um seguidor, uma seguidora de Jesus, viver sem a lei do Senhor? Refiro-me à palavra de Deus, refiro-me às Sagradas Escrituras, refiro-me à Bíblia. Como é possível alguém ignorá-la e deixar que passe desapercebido, que ela seja esquecida e até considerada como se fosse um livro? Como é possível alguém viver sem fazer caso da lei do Senhor, sem fazer caso dos seus princípios? Como é possível isto acontecer? Queridos, deixa eu lhe dizer como isto é possível. Infelizmente, é possível acontecer. Assim como aconteceu no passado, assim como aconteceu nos reis que antecederam o rei Josias, e estava acontecendo no seu reinado também. Assim como aconteceu, é possível acontecer nos dias de hoje. Você poderia me perguntar, pastor, como que é possível acontecer tal coisa? Como que é possível isso acontecer? Eu quero ver com você aqui algumas coisas aqui que nos trazem luz a este respeito. Elas nos trazem luz a este respeito. Pastor, como é possível? Você sabe como é possível a gente ignorar, esquecer, deixar de lado a lei do Senhor, as Sagradas Escrituras, e proceder e prosseguir como se ela não fizesse falta em nossas vidas, não fosse importante? Como é possível acontecer? É possível acontecer a partir do momento em que os seus preceitos, em que os seus mandamentos começam a condenar as nossas práticas pecaminosas. Sim, a partir do momento em que a lei do Senhor começa a condenar as nossas práticas pecaminosas, aí, poxa, é melhor deixar um pouco de lado aqui. E você sabe o que passa a acontecer? É arriscado a gente começar a buscar um evangelho mais light, um evangelho que acabe concordando com algumas práticas nossas, que de repente a lei do Senhor é muito rígida, é muito dura, e de repente se torna mais fácil a gente pegar e deixar de lado porque está pegando muito firme, porque parece que é o pastor, parece que é o sacerdote, parece que é o padre que está sendo muito duro. E às vezes o que é mais fácil? É mais fácil a gente fazer isso, a gente deixar de lado e viver uma vida cristã sem a lei, sem os preceitos. A gente viver, sabe por quê? Porque parece que está batendo de frente. E se bater de frente eu não vou aguentar, não. Talvez eu vou procurar uma outra igreja, um outro ministério, que de repente concorde com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu estou praticando, com aquilo que eu estou vivendo. Então, em primeiro lugar, como é possível alguém ignorar as Escrituras? Como é possível alguém esquecê-la, deixá-la de lado e caminhar e viver talvez dias, meses, até anos sem esse contato direto com ela?
Eu lhe digo, é possível, a partir do momento em que esses preceitos, esses mandamentos, eles batem de encontro, eles passam a condenar aquilo que a gente possa estar fazendo de errado. Aí a gente vai fazer aquela pergunta que está lá no capítulo 6 do Evangelho de João, quando Jesus começou a pregar um sermão mais sério, porque havia uma multidão, capítulo 6 de João, versículo 2, havia uma multidão que o seguia por causa dos sinais que haviam visto ele fazer na cura dos enfermos. Então essa mesma multidão ouve ele pregar um sermão, ele começa a pregar um sermão mais duro, aí o povo começa a questionar: duro é este discurso, quem o poderá resistir? E diz a Bíblia que aqueles que estavam com ele já não eram mais, porque o haviam abandonado. E os discípulos chegaram com ele e disseram, Jesus chega, com os discípulos e pergunta: e vocês não querem ir também? Ou seja, esse sermão não está duro demais para vocês? Vocês conseguem suportar o que eu estou ensinando? Pedro toma a frente e diz: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, queridos, esta tem sido uma das razões que tem levado muitas pessoas a ignorarem as Escrituras, a palavra de Deus, a lei do Senhor. Então, eu vou fazer uma coisa aqui agora muito preciosa. O que eu vou fazer? Eu vou estar encerrando essa pregação aqui. E no próximo domingo, eu vou estar dando sequência nesta mensagem aqui. Por quê? Porque uma mensagem ela é um pouco longa e vai dar para a gente dividi-la em duas partes. Tá? Domingo que vem vai ser a segunda parte desta mensagem, porque hoje nós ainda vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Amém? Vamos estar celebrando juntos a ceia do Senhor. Mas até aqui neste ponto, eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você que ouviu esta palavra. Talvez para você, a palavra de Deus é um grande achado. Talvez para você a lei do Senhor é um grande achado. Você sabe por quê? Porque Paulo disse que sem lei, o povo, ele anda, tipo assim, anda disperso, porque a lei trouxe o pleno conhecimento do pecado. Aí você pode me perguntar: pastor, a lei do Senhor é má? Não, não de forma alguma. A lei do Senhor, ela veio para ser bênção para a nossa vida. Ela não é má, não é má. Tá? Ela não é má. A lei do Senhor como um todo, a palavra de Deus é bênção para nós. Então eu quero deixar isso aqui, eu quero que você reflita. No próximo domingo, eu quero dar sequência nesta palavra aqui. Ore junto comigo agora, por favor. Pai, obrigado pela sua santa palavra. Eu quero lhe agradecer pelo que eu pude compartilhar até aqui com os meus amados. Senhor, Senhor, que nós possamos dizer nesta hora: achei, cada um de nós possamos dizer: achei o livro, achei o livro. Talvez, Senhor, ele esteja perdido porque o sacerdote disse: achei o livro da lei na casa do Senhor. Talvez ele esteja perdido dentro da nossa própria casa. Talvez temos até mais de uma Bíblia dentro de casa, Senhor. E parece que ela está perdida, porque nós não encontramos tempo para separar, para nos dedicar à leitura, à meditação. Senhor, eu quero te confiar a minha vida, eu quero te confiar a vida dos meus amados. Senhor, em nome de Jesus eu confio para Ti. Eu confio para Ti as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos ajude a caminhar em direção à Tua lei, em direção às sagradas Escrituras, em direção à Tua palavra, em nome de Jesus o Senhor. Amém, Jesus, amém. Para você que ouviu a palavra de Deus nesta hora, eu quero fazer um apelo para você.
Talvez você nunca fez a sua grande decisão de receber Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu quero dizer que você pode fazer agora, sim, aí onde você está. Talvez você que se desviou dos caminhos do Senhor precisa voltar e não sabe como fazer porque você não tem oportunidade de ir na igreja. Você pode fazer agora, aí onde você está. Eu quero sugerir uma oração e você pode orar comigo neste momento. Repita as minhas palavras, por favor. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu abro a porta do meu coração e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Senhor, perdoe todos os meus pecados, me purifique com o seu sangue. Eu quero a partir de hoje viver a vida que o Senhor planejou para mim. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero lhe parabenizar pela maravilhosa decisão que você acabou de fazer. Eu quero dizer que você fez a decisão mais importante da sua vida. E eu quero que você preste atenção no endereço que nós temos aí, no rodapé da sua tela, e você pode olhar os meios que você tem para entrar em contato conosco. Será um privilégio para nós estarmos retornando para você e entrar em contato com você, porque nós queremos que você de fato se sinta parte desta família, a família da paz. Tá bom? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Muito bem, queridos. Nós vamos agora passar para um momento muito importante do nosso culto. É o momento de nós juntos participarmos da ceia do Senhor. Nós realizamos na igreja, vocês sabem disso, só uma vez por mês. E em virtude dessa pandemia, né, de não podermos estar nos reunindo, né, como igreja, até a reunião presencial, esta é a segunda ceia online que nós estamos realizando, né? E é um privilégio muito grande poder estar sendo aquele que está ministrando a ceia para os meus amados. Queridos, eu quero fazer a leitura de um texto que é muito conhecido, mas eu quero ler alguns versículos para compartilhar algo com você aqui em alguns minutos, importante. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 20 ao 29, está escrito algo muito precioso que eu quero compartilhar aqui com você. Tá? A partir do versículo 20 está escrito assim: Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Queridos, eu quero trabalhar com você um pouquinho aqui em cima desta declaração do apóstolo Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ok? Aí a pergunta é: o que significa esta palavra de Paulo? O que significa isto que Paulo está falando? Examine-se, pois, o homem a si mesmo.
Ele dizendo para mim, Elcio, te examina-te a ti mesmo. E falando para você, examine-se a si mesmo. O que significa estas palavras? Preste atenção, significa que cada um deve verificar se está em pecado ou não. Cada um deve se examinar se brigou com a sua esposa, com seu esposo, com os seus filhos ou com os seus pais antes de vir para a igreja ou não. Será que é isso que Paulo está dizendo? Porque, olha, é culto de ceia e se você brigou, discutiu, seja com a esposa, com o esposo, com pais ou filhos, se fez isso, ó, não pode. Aí você na igreja antes da ceia, aí alguém chegou, você está fazendo o quê? Eu estou me examinando a mim mesmo. Eu estou vendo se eu sou digno de participar da ceia ou não. Será que é isso que Paulo está realmente falando, queridos, para nós? Será que é isso que ele está dizendo? Queridos, entenda isso aqui que eu quero compartilhar com você, porque se fosse isso realmente, nós iríamos nos examinar só de ceia em ceia, só em momentos especiais. Nós não iríamos fazer isso no dia a dia, porque a gente vê essa exortação de Paulo só na ceia. Então na ceia eu não vou cear porque eu me examinei e eu vi que eu não estou me sentindo digno de participar. Entenda que não é isso que Paulo está dizendo. Versículos de 20 a 22 e o 27, nós percebemos que Paulo ele nos fala de algo sendo feito indignamente. Guarde esta palavra. Ele está falando de algo que está sendo feito indignamente, ou seja, algo que está sendo feito sem o seu real valor. Algo que está sendo feito sem que seja dada a real importância que aquilo tem. É algo que está sendo feito sem o seu real discernimento, sem a pessoa de fato estar discernindo o real sacrifício de Cristo e de todos os benefícios que o seu sacrifício nos traz. Entende? Participar indignamente é participar sem dar o devido valor, sem a pessoa parar e discernir o que significa o sacrifício de Cristo para mim. Quais são os benefícios do sacrifício dele na cruz do Calvário em meu favor? Queridos, era assim que os irmãos de Corinto estavam vivendo. Essa era uma prática deles no momento da ceia do Senhor. Participando indignamente, participando de qualquer jeito. Paulo diz alguns que praticavam a glutonaria, bebedice, até se embriagavam, estavam fazendo de qualquer jeito. E Paulo está dizendo, vocês acham que isto é a ceia do Senhor? E diz, não é de jeito nenhum. Vocês acham que eu vou louvar vocês por isso? Não vou, não. Porque vocês não estão discernindo, porque vocês estão fazendo indignamente e porque vocês não estão se examinando. Então eu quero que você entenda aqui aonde é que o Senhor ele quer nos levar e o que Ele quer nos fazer entender em relação a isso. Ouça-me, quando nós tomamos o pão como o corpo de Cristo e o cálice como o sangue de Cristo, não no sentido literal, nós estamos dando dignidade à ceia do Senhor e aos seus símbolos, ou seja, não vamos cear indignamente. Deixa eu repetir esta frase aqui porque ela é muito importante. Preste atenção aqui. Quando tomamos o pão como o corpo de Cristo e o cálice como o sangue de Cristo, não no sentido literal, você sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando dignidade à ceia do Senhor e aos seus símbolos. Ou seja, nós não vamos estar ceando indignamente. E quando Paulo disse, repetindo as palavras de Jesus, façam isso em memória de mim. Ou seja, façam frequentemente para manter sempre vivo, sempre presente na consciência de vocês quem é Jesus Cristo e o que Ele fez. Ou seja, é a forma de anunciar a morte dele. É para que a nossa
consciência esteja participando do que o Senhor Jesus é, do que Ele fala, do que Ele faz, do que Ele dá e do que Ele fez por cada um de nós. Isto é participar dignamente da ceia do Senhor. Eu espero que você tenha entendido e que a ceia do Senhor nesta hora seja uma excelente oportunidade para você, junto comigo, para nós nos apropriarmos de quem Jesus Cristo é, de tudo que Ele fala, de tudo que Ele faz, de tudo que Ele nos dá e de tudo que Ele fez por cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Eu vou, neste momento, pedir que você pegue o pão, pegue o cálice. Eu creio que você se preparou para este momento. Pegue o pão, pegue o cálice e nós vamos juntos agradecer ao Senhor e participar deste momento tão sublime e tão precioso, tomando posse de tudo aquilo que eu acabei de compartilhar aqui. Ore comigo, agradeça pelo pão que representa o corpo de Cristo. Glória a Deus. Pai, eu quero lhe agradecer pelo pão, que é um símbolo, Senhor, que representa o seu corpo que foi moído, que foi entregue por cada um de nós. E eu oro e peço, abençoa, santifica. Nós queremos participar e tomar posse, participar de acordo com esse entendimento, de uma forma digna, para a tua glória, porque há um discernimento real daquilo que estamos fazendo, Senhor, e por que estamos fazendo. Por isso nós queremos tomar posse dos benefícios do teu sacrifício na cruz do Calvário ao participar do pão. E obrigado também pelo cálice, que representa o seu sangue, sangue da nova aliança, sangue que foi derramado, Senhor. Obrigado, 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 Senhor. Abençoe, abençoe o cálice. Nós queremos participar e nos apropriar de que nós estamos vivendo uma nova aliança com o Senhor e que ela é chamada de aliança eterna. Que seja assim para o louvor de sua glória, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Eu quero convidar você, participe comigo agora da ceia do Senhor, participe do pão e depois você participa também do cálice, em nome de Jesus. Participe do cálice agora comigo também. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você puder, aí onde você está, dê um brado de júbilo, dê um pulo, dê um grito de vitória. Porque nós estamos fazendo isso em memória dele, por causa dele. Ele é a razão de nós estarmos juntos, de nós estarmos nos alegrando, celebrando a ele por todas as vitórias, por todas as conquistas. Ele é digno que a honra, que a glória, o louvor, a exaltação, a adoração sejam dadas sempre a ele, porque ele é digno. E eu declaro sobre as nossas vidas todos os benefícios da obra da cruz, todos os benefícios conquistados por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, pertence a todos nós. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Aleluia, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um culto de celebração. E hoje participando da ceia do Senhor. Isto é maravilhoso, é maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a Deus por este privilégio de mais uma vez poder estar junto com você aqui. E só lembrando, não esqueça, só lembrando que domingo que vem nós vamos estar dando sequência na palavra. Achei o livro, não perca, porque vai ser uma bênção. E eu quero te convidar, quando estiver no iniciozinho do culto,
aproveite para compartilhar o link com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas, para que a gente tenha o maior número possível de pessoas participando e cultuando ao Senhor junto conosco, porque elas serão abençoadas também, assim como todos nós. Amém? Eu quero nesta hora orar. Quero orar abençoando a sua vida, abençoando o nosso estado, Maranhão, e a nossa capital, São Luís. Ore comigo. Pai, obrigado por este tempo. Obrigado pelo privilégio de te cultuar e ao mesmo tempo de poder orar ao Senhor, fazer uma oração de gratidão, mas ao mesmo tempo te apresentar o nosso estado do Maranhão e a nossa capital São Luís. Senhor, Tu és conhecedor, Tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe tudo o que está acontecendo. Pai, nós oramos porque Tu és o Deus, Senhor amado, que não mudou. Tu és o mesmo, aquilo que Tu fizeste no passado, Tu podes fazer hoje e Tu continuarás fazendo, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o onisciente, o onipotente, o onipresente. Por isso, Senhor, o mal, por isso a pandemia, por isso, Senhor amado, o coronavírus, o Covid-19, Senhor amado, Pai, o H1N1, Senhor, todos esses males, tudo que o inimigo tem usado, Senhor, contra a nossa terra, contra o nosso estado, Senhor, contra, Pai, as nossas vidas, nossas famílias, nós repreendemos, nós declaramos desfeito pelo poder do nome de Jesus, que a cura divina, que o milagre divino penetre os hospitais, Senhor, os leitos e alcance cada pessoa, qualquer pessoa, Senhor, que porventura esteja entubada, qualquer pessoa que esteja com todos os sintomas do coronavírus, Senhor, Pai, do Covid-19, Pai, que no nome de Jesus essa pessoa ela seja tocada, ela seja alcançada, que se manifeste a Tua glória, que se manifeste o Teu poder, o Teu milagre. Nós liberamos daqui palavra de cura, palavra de milagre, de bênção, Senhor, Pai, que este mal, que esta morte seja repreendida agora pelo poder do nome de Jesus, e nós ordenamos que saia em nome de Jesus, o Senhor. E eu quero liberar para você, para a sua vida, para a sua família, para os seus colegas, amigos. Eu quero declarar para a nossa terra bênçãos, vitórias, curas, milagres, libertação, o sobrenatural do nosso Deus se manifestando em nome de Jesus, o Senhor. Levante uma de suas mãos e receba a bênção apostólica nesta hora. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce presença e comunhão do Espírito Santo permaneçam com você e com toda a sua família, agora e sempre, em nome de Jesus, o Senhor. Amém e amém. Deus continue lhe abençoando rica e poderosamente em nome de Jesus. Tenha uma semana de bênçãos, de vitórias, para a glória de Jesus. Amém.